Episódio 2 do livro falado A História da Minha Vida. No episódio 1 eu fiz a abertura falando aí tudo, então a gente já vai começar aqui, falar para você a história da minha vida, dos meus irmãos. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se você não me segue, se você não me curte, vai compartilhando aí para todo mundo, tá bom? Se você não me conhece, meu nome é Walter Vieira, sou cantor e compositor sertanejo, mas também sou contador de caso que é verdade, nada que é mentira, tá? Contador de casos da vida real. Aquilo tudo que eu me lembro, de 85 para cá, de 1985 para cá, você vai ficar entendendo. Se você não sabe do que eu estou falando, você volta lá no episódio 1 da temporada 1 para você ficar entendendo do que eu estou falando, tá bom? Então, como eu estava falando, a minha mãe, ela trabalhava em casa de família, a minha mãe era batalhadeira, mas naquela época onde a gente morava sempre foi casa de favor, a gente sempre morava na casa dos outros, por isso a gente estava sempre mudando. E lá onde a gente morava era enchente, enchia os rios, que a gente morava na beira de rio, então enchia os bairros todo lá. Inclusive naquela época já saímos até no Globo Repórter, a enchente, a gente era pequeno, apareceu até o helicóptero quando filmou, a gente apareceu lá sem camisa, dentro da água, a casa enchia tudo. Então, para a gente começar a nossa história. A minha mãe, como ela trabalhava, tinha que sustentar 5 bocas. Ela tinha que sustentar 5 bocas. Então, ela tinha a minha irmã, que era mais velha que Joel, e tinha o Wagner, que era mais velho que eu. Então, o que que a minha mãe fez? Como a minha irmã, Joelma, ela cuidava do mais novo, que era o Luiz ainda era bebê, assim, não era bebê, mas era criança, tá. O Luiz que era o mais novo. Então o que que a minha mãe fez? A minha mãe teve uma ideia de pegar os 3 mais velho não, né, porque o mais velho era o Joel, o Joelma e Wagner. Então a minha mãe pegou o Joel, o Wagner e eu, nós 3, e colocou a gente no colégio interno. Deixou a gente no colégio interno, porque lá no colégio interno a gente tinha comida, a gente tinha bebida, a gente tinha roupa, a gente tinha estudo, a gente estudava. Mas aí que tá, eu como era o sapeca, eu e o Wagner, a gente era os mais sapeca, e a gente não queria estudar, a gente não queria ficar longe da minha mãe. Hoje eu entendo, mas acho que naquela época a gente não entendia o porquê que a minha mãe, fez aquilo com a gente, botou a gente no colégio interno. Aquele colégio interno era uma quem conhece colégio interno da época, quem conhece aí a Funabem é onde coloca os jovens infratores, aqueles de menor, quando comete roubo, comete qualquer coisa, eles pegam e prendem aqueles menores lá numa casa de uma casa lá, vamos dizer que não é uma prisão de adulto, mas a nossa não era uma prisão, a nossa era um colégio interno, só que a gente não saía, a gente tinha que viver ali. Mas aí a gente viveria bem se fosse, gente boa, vamos dizer assim. Eu e Wagner eram os mais levados. Joel não, Joel, ele se interessava pelos estudos, portanto o diretor lá, da época, ele se identificou com o Joel e botou ele como inspetor, assim, inspetor para tomar conta das crianças. Aí a gente achava que era bom para a gente, porque era nosso irmão, não, a gente estava enganado. Olha, teve momento que eu ficava de joelho no caroço de milho. Quem já ficou aí? Quem foi criança levada? Eu ficava de joelhos no caroço de milho, às vezes querendo dormir, porque a gente era muito levado. A gente lá nessa escola só tinha homem, né? A cidade dos meninos. Na verdade, era um colégio interno só de homem. E já viu onde tem muito homem? A gente morava, dormia naquelas camas de beliche encarreirada, uma que tinha uma embaixo, outra em cima, aquela carreira de cama. E eu mijava na cama. Eu mijava na cama e pulava da minha cama e ia para outra cama. Aí, meu irmão, não tinha jeito. Aí eles descobriam, me pegava, obrigava, fazia eu lavar aqueles lençóis todo. E esse era um dos castigo que eu levava por ser levado, né?
A gente tinha um muro alto e do outro lado do muro tinha a lagoa. A gente pulava aquele muro, saía da escola escondido, pulava aquele muro para tomar banho na lagoa ali. Aí quando era à noite, o castigo. Aí a gente ia estudar, que tinha sala de aula para estudar. Todo ano lá tinha festa, todas as festas que tem num ano, quando tinha festa lá, Natal, era Páscoa, essas coisas todas, sempre ia ônibus de fora, outras pessoas, para levar brinquedos, levar alimentos. Então a gente era bem tratado, só que a gente era levado demais, eu e Wagner. Aí botava a gente para estudar, eu comia borracha, quebrava o lápis com dente, amassava o papel, comia as folhas, levado mesmo, mas eu era o cão em figura de gente. Aí não tinha outro jeito, era castigo, 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 castigo. Eu lembro que eu ficava de castigo todas as noites. E não podia dormir, não, tá? Às vezes, eles me colocavam de cabeça para baixo, com a cabeça no caroço de milho e as pernas para cima. Me dava esse castigo. Até um dia, naquela época tinha um leite, muitos que dos antigos do meu tempo aí vai se lembrar que tinha um leite chamado LBA. Era uma vitamina, era um leite ninho, tipo uma vitamina, amarelinho de morango, mas era gostoso demais. E a prefeitura, ele dava aqueles leites para aquelas famílias mais pobres. Então eu gostava muito, eu comia de colherada cheia. Pensa no negócio que eu gostava. Até hoje eu gosto de tudo que é de morango. Não quer dizer que eu gosto do morango, morango mesmo, da fruta. Eu não sou muito fã, mas tudo que tem morango, nossa senhora, eu gosto muito. Biscoito de morango, vitamina de morango. E então vinha esse pacote com essa vitamina, com esse leite de morango. É um leite tipo gosto de leite ninho, mas era morango. É uma coisa que não dá para explicar. Hoje não tem mais, tá? Era leite LBA, era isso aí. Então, a minha mãe, quando ia visitar a gente, ela levava isso pra gente. Aí teve um dia que a minha mãe estava. A gente ficou sabendo que ela todo domingo era visita. E ela ia. Aí teve um domingo que a gente ficou sabendo que ela ia levar a gente para casa. Já venceu o nosso prazo ali, mas não era não, era tudo mentira. O que que acontece? O que que eu fiz? Eu peguei, eu e Wagner, mas a gente quebrou o colégio inteiro. Lá os alunos, os internos, fazia plantações, os internos cuidava das hortas e tinha horta de cenoura, tinha pimentão, pimenta, tomate. Então todo mundo, os alunos ali, que como a gente morava no colégio interno, tinha uma obrigação a fazer. E eu e Wagner, quando a gente ficou sabendo que ia embora, o que que a gente fez? A gente quebrou tudo, arrancou as cenoura, viramos o latão de lixo, e a gente vai embora mesmo, não sei o quê. Aí nesse dia, a minha mãe foi visitar a gente, mas não levou a gente para casa. Aí que a gente sofreu. O castigo veio em dobro. Apanhamos de cinto, levamos palmada na mão, ficamos com fome, dormimos, ficamos sem ver televisão, que tinha sala de assistir cinema, essas coisas todas. Só sei que o castigo foi em dobro. Aí no outro dia, tá pensando que a gente ficou calmo? Não. Essa história eu acho que eu não contei na primeira edição aí do livro falado que eu gravei há um ano e pouco atrás. Eu não contei porque eu não esqueci disso. Eu esqueci dessa parte. Então, no outro dia, eu e Wagner e mais alguns garotos pulamos o muro para ir tomar banho lá na lagoa. Ah, meu Deus do céu. Aí Joel, como era o nosso diretor, o diretor do. Aí ele não passou pano na manga, não. Aí o que, que ele fez? Aí o diretor pegou a gente, esperou a gente chegar. Aí um dos meninos me traiu, falou: "Ó, a tua mãe chegou aí, ela trouxe aquele leite LBA, você dá um pouco pra gente?" Eu falei: "Ah, vai, a gente vai dividir, não sei o quê." Ela tá aí, tá esperando vocês lá, o diretor tá chamando lá porque ela tá lá na sala. Rapaz, quando eu entrei,
O diretor estava me esperando com chinelo na mão. Ele pegou esse chinelo, me deu 30 chineladas na mão, 15 em cada mão. E se eu tirasse a mão, ganhava mais 2. Eu tinha que ficar com a mão esperando levar as 15 chineladas em cada mão. Acabou o castigo? Não. Ele pegou um vidro de pimenta, daquelas pimenta malagueta, aquelas fininhas, bem vermelhinha, abriu a nossa boca e jogou aquele vidro de pimenta. Não só na minha do Wagner, mas de os outros meninos também, tá? Não foi só a gente, não. E toma-lhe castigo, toma-lhe castigo. Aí, o que que aconteceu? O que que aconteceu? O colégio interno não aguentou a gente. Você acredita nisso? O colégio interno não aguentou a gente. Naquela época, eles tinham um Fuscão, um Fusca preto, bem preto, Fuscão preto. Aí daqui a pouco bateu lá na porta de minha mãe, que a gente morava numa casa que a gente tomava conta dessa casa, não tinha luz, a água era de poço e tinha muito pé de manga, então era uma escuridão, a gente chegou já quase de noitinha. Aí bateu lá, o carro. Minha mãe, ó, vim devolver esses meninos porque não tem condição da gente ficar com eles lá, não. Não tem condição. E aí o Joel também, como já tinha aprendido a ler e escrever, e eles liberaram ele também. Aí dali, meu irmão, aí foi aquela felicidade de ver minha mãe, a minha irmã, o meu irmão mais novo, a gente se abraçava, chorava. Dali para frente, aí veio as dificuldades, né? As dificuldades financeiras, porque naquela época a gente comia o que tinha, né? Hoje, igual as crianças de hoje, não. As crianças de hoje, eu não quero isso não, eu não quero esse bife não, eu não quero esse biscoito. Não, a gente comia o que estava no prato, entendeu? Então você vai ficar sabendo, daqui para frente, da história da minha vida, o livro falado com Walter Vieira, do que aconteceu, o que aconteceu, como é que estava vivendo a Joelma mais Luiz, o que que minha mãe estava fazendo ali naquela época. Então você vai ficar sabendo no próximo episódio, tá bom? Para não ficar muito grande e você entender a história do livro falado, a história da minha vida. No próximo episódio eu te espero, tá bom? Fica aí, cara, não saia não, se inscreva, compartilha e dá um like para nós aí que a gente volta no próximo episódio.